satisfação em poder estarmos juntos mais uma vez para abrirmos a palavra de Deus e examinarmos, porque Cristo disse: examinais, ou seja, devemos examinar a palavra de Deus. É diferente de ler, porque se você ler, você vai apenas tendo um livro normal, mas nós estamos examinando, não é verdade, Sérgio? Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Jairson, muito bom dia, amigo que está em casa nos assistindo nesta manhã. É uma alegria muito grande nós podermos estar juntos novamente e com o objetivo de estudarmos a palavra de Deus. Isto é muito importante, Jairson, eu estou bastante feliz nesta manhã. Que bom. Deus seja louvado, né? Ô Jairson, eu tenho um questionamento a fazer. E Sim. O questionamento é o seguinte: o que é a morte? O que vem ser a morte? Certo, o programa de hoje é sobre esse assunto, né? Inclusive é um assunto polêmico aí, porque existem muitos raciocínios diferentes, né? Mas a palavra de Deus ela é muito simples. A morte é o fim de todas as coisas. Mas vamos tentar fazer com que você, amigo telespectador, compreenda biblicamente um pouco melhor exatamente o que a Bíblia fala sobre a morte, né? Resumindo, é o fim de todas as coisas. Depois disso não acontece mais nada, né? A não ser a ressurreição e a vida eterna ou a perdição eterna, né? Porém, o que é a morte, biblicamente falando? Eu falo e depois eu mostro na Bíblia, Sérgio, ok? A morte é exatamente o contrário de o que aconteceu quando Deus criou o homem. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Vamos ler juntos? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Você percebeu como que o homem foi criado? Como que o homem passou a ser, passou a existir, passou a ser um homem? Foi exatamente, Deus criou ele do barro, e quando ele estava ali inerte, Deus soprou o fôlego de vida nele. E a morte, Sérgio, como você me perguntou, acontece exatamente o contrário. O barro volta à terra, e o fôlego de vida que Deus deu ao homem volta a Deus, que o deu. E isso está lá no livro de Eclesiastes, acompanhe conosco, capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Você viu que é exatamente o que eu disse antes? Ou seja, a morte é exatamente o contrário daquilo que aconteceu quando Deus criou o homem. Deus criou o homem, fez um boneco de barro e soprou nele o fôlego de vida. E ele passou a ser uma alma vivente. Não ter uma alma. Na verdade, nós não temos uma alma, nós temos um espírito que Deus colocou dentro de nós. A Bíblia fala que nós passamos a ser uma alma vivente. E aqui em Eclesiastes 12, 7, deixa claro que a morte nada mais é do que o contrário. Ou seja, a Bíblia deixa muito simples, é muito fácil de entendermos isso. Quando o homem morre, o fôlego de vida, o ar, o sopro de Deus, ele volta para Deus. E o barro, ou seja, essa carne, apodrece, vira terra de novo. Ficou bom, Sérgio? Ficou. Jairson e amigo que está nos assistindo, aqui ainda, Jairson, nós temos mais luz sobre isso na Bíblia. Sim. A Bíblia é importante, ela é cheia de luz. Com certeza. Salmo 146, no verso 4, ele diz assim, olha: sai do espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Há uma crença bastante popular de que as pessoas, quando morrem, elas ainda conseguem pensar. Por exemplo, imagina o seguinte: alguém morreu e esse alguém gostava muito de você. E aí, no teu aniversário, você está lá festejando, você sente a falta daquela pessoa, mas aí você imagina assim: mas lá de cima ela está me vendo aqui, ela está feliz com o meu aniversário. Aqui, Jairson, a Bíblia diz exatamente ao contrário. Aqui diz que o nosso pensamento, ele perece no mesmo dia que a pessoa morre.
Você entende? A nossa memória. Então não tem como alguém morreu e está sabendo as coisas que estão acontecendo com quem está vivo. Sim. Correto? E eu tenho mais um texto ainda de Eclesiastes, agora no capítulo 9, o verso 5 e o verso 6, ele diz assim, olha, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então a Bíblia é muito clara quanto a isso. Sim, verdade. Sabe, a Bíblia, amigo, ela é muito clara quanto a este assunto, que às vezes as pessoas criam polêmica em cima de uma coisa tão clara, né? A pessoa morreu, aquele pó que volta para a terra, já isso que você falou, aquele pó é o corpo, o nosso corpo, porque nós somos pó. Sim. Entende? Então ele volta para a terra, o espírito volta para Deus. Na verdade não sobrou nada. Não sobrou nada. Sim. E esse espírito que volta para Deus, ele não é alguém. Não, é o sopro de Deus. Não é alguém, porque Deus soprou, quando ele soprou o poder dele, o espírito dele, o fôlego de vida. Deus deu a vida, ele dá a vida, né? Sim. Quando esse espírito que está dentro de nós não é alguém, alguém existe a partir do corpo e o espírito. Aí existe alguém chamado alma. Chamado alma. Ser humano. Por exemplo, num estádio de futebol tem 50 mil almas. São 50 mil pessoas. Sim. Não é verdade? Mas Sérgio, quando Deus criou o homem lá no Éden, Deus não criou ele para morrer. A Bíblia deixa muito claro isso. Sim. Eu gostaria que você mostrasse na Bíblia por que razão então morremos. Porque Deus criou o ser humano para viver eternamente. O que causa a morte? O que faz com que morramos, Sérgio? A Bíblia nos ajuda a responder isso de forma clara? A Bíblia, na verdade, ela tem resposta para todas as perguntas. Tá? Todas. Qualquer coisa que você quiser saber, a Bíblia tem resposta. Por isso que a Bíblia é um livro santo, é um livro sagrado. Romanos 6 e o verso 23, Paulo, que é o escritor dessa carta, ele fala assim, olha, porque o salário do pecado é a morte. E ponto. O salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Então você me pergunta, por que o homem foi feito para viver e ele acabou morrendo? Na verdade, amigo, quando Deus criou o homem, ele colocou lá um casal no jardim do Éden. O objetivo de Deus era que eles vivessem eternamente, tá? Este era o objetivo de Deus. Deus realmente não criou o homem para morrer, você tem razão. Acontece que o homem, ele pecou. O que é pecar? Ele fez aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Entende? E quando nós lemos a Bíblia no seu princípio, nós vamos entender isso, né? Eu não vou mostrar aqui, mas as pessoas você que está em casa, você pode abrir a Bíblia no livro de Gênesis, mas no capítulo 3, por exemplo, você vai entender essa história, né? Deus disse para Adão e para Eva assim, olha, vocês podem comer de todos os frutos que tem aqui no jardim, porém tem uma árvore bem no meio do jardim, essa não quero que vocês comam, porque esta árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entende? E eles foram lá e simplesmente desobedeceram a Deus. Nós sabemos o porquê, né? Você, amigo, já sabe também, né? O inimigo estava ali incorporado em uma serpente, fez com que o casal pecasse, e o resultado disto foi a morte. Então o pecado é a razão da morte. Correto. A transgressão da lei, então, ou seja, viver em desarmonia com Deus, é a causa da morte, então. É a causa da morte. Então a causa da morte é uma questão espiritual, né? É uma questão espiritual. Até, veja bem, eu quero dizer para você, Jairson, e para você também que nos assiste nesta manhã, que em um outro programa que nós fizemos sobre a morte, sim, alguém me ligou, tá? Alguém me ligou e me questionou sobre este Romanos 6 e 23. E ele disse assim, olha, se o salário do pecado é a morte, por que Adão não morreu? Né? Na verdade,
ele queria dizer assim, olha, por que ele não morreu na hora, no momento? Porque Adão, segundo a Bíblia, viveu 930 anos. Sim. Correto? Então, só depois de 930 anos, amigo, que Adão morreu. 930 anos após o primeiro pecado dele. Após o primeiro pecado, após a desobediência. Aí ele morreu. Porém, Deus fez ele para não morrer nunca. Tá? Mas, aí, eu gostaria de deixar claro, até mesmo para esta pessoa que me ligou, se você está assistindo esse programa, eu quero mostrar um texto, Jair, que está no livro de Mateus, no capítulo 8, que é muito interessante esse texto aqui, e ele abre assim a nossa mente para nós compreendermos o que aconteceu com Adão realmente. Mateus 8, no verso 22. Antes de eu ler, eu quero explicar aqui. Alguém chegou para Jesus e ele queria ser um discípulo de Cristo. Ele queria seguir o mestre. E aí, Jesus até que aceitou. Aí ele falou assim, mestre, é o seguinte, o meu pai morreu e eu quero só sepultar ele, eu quero enterrar ele, aí eu venho e vou te seguir. Aí Jesus cita isso aqui para ele. Jesus fala assim para ele, olha, Jesus porém disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aí já, alguém pode dizer assim, como que um morto pode enterrar um outro morto? Né? Mas Jesus estava falando de alguém que estava morto espiritual. A morte espiritual, você entende? E foi esta morte, Jairson, e você, amigo que está nos assistindo, foi esta morte que Adão morreu naquele dia. Sim. Você pode ver, Jairson, que a Bíblia diz lá no Gênesis que Deus todos os dias, pela virada do dia, ele ia no jardim do Éden e ele conversava face a face com Adão. E naquele dia, quando ele chegou lá, ele não achou Adão mais. E aí vem aquela tão famosa pergunta, Adão, onde estás? Foi Deus que perguntou isto. Por quê? Porque Adão havia pecado, e o pecado havia criado uma barreira, e Adão agora, espiritualmente falando, ele estava morto. Então quer dizer, exatamente após o pecado, ele morreu no sentido espiritual, e geneticamente falando, imunologicamente falando, ele começou a morrer, e ele então morreu durante 930 anos. Então quando alguém nasce hoje, já começa a morrer, né? Ele está com 70 anos, por exemplo, ele tem 70 anos, né? Nasceu, vai crescer, mas está destinado a morrer, né? Diz que nós começamos a morrer quando nascemos, né? Porque tudo vai mudando em nós, entendeu? Muito bem, Sérgio, mas assim, eu tenho certeza que alguns telespectadores em casa gostariam de saber, a palavra de Deus, ela deixa claro, Sérgio, que o homem não morre, que morre, aliás, né? Pecou, morreu. Todos os seres humanos pecam, por isso que todos morrem. Sérgio, mas eu gostaria de fazer um questionamento aqui para você, porque a palavra de Deus, ela deixa claro que nós morremos, que nós não sabemos de nada após o momento que morremos, que nossos pensamentos, nossos desejos, nosso amor, nossa gratidão ou tristeza, elas não existem mais após a morte. A morte é o término de todas as coisas, é o fim de todas as coisas. Mas existem pessoas que acreditam na vida após a morte, de que nós vivemos após a morte uma vida espiritual em outra dimensão, vamos dizer assim. Quem disse na Bíblia que nós não morremos? Porque a palavra de Deus, e nosso propósito aqui é defender o nosso princípio baseado na Bíblia unicamente, né? Quem disse que nós não morremos? Porque a Bíblia fala, toda ela fala que nós morremos, mas alguém disse que nós não morremos. Quem foi essa pessoa? Jairson e amigo, essa discussão é antiga. Sim. Ela é antiga. Sabe, essa discussão aí, ela já tem aí aproximadamente 6.000 anos. Mas é como eu disse aqui a princípio, a Bíblia tem resposta para tudo. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Quem é que diz isto? Gênesis 3, de 1 a 4. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nele,
nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Já isso. Deus, ele olha para o casal e ele quer felicidade, tá? Deus, amigo, quando ele te pede obediência, é porque ele quer você feliz. Deus olha para aquele casal e diz assim: olha, esse casal eu quero que eles sejam felizes eternamente. E aí Deus coloca e diz assim: olha, vocês não comam desta árvore, porque no dia que vocês fizerem isso, é certo que vocês vão morrer. Isso é uma certeza que Deus deu. Porém, Jairson, a serpente veio e agora parou exatamente naquela árvore ali. E aí quando Eva se aproximou daquela árvore, ela estava sozinha, ela já começou a desobedecer a Deus neste ponto. Deus disse assim: olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira. De repente ela deixou ele só, você entende? E ela estava sozinha, ela estava de uma certa forma um pouco desprotegida, porque o seu esposo não estava consigo. Agora a serpente chama ela para uma conversa, e a serpente, interessante, amigo, que ela diz assim: olha, escuta, Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Aí ela chamou a atenção de Eva para isso, e Eva falou: não, Deus disse que nós podemos comer de quase todas, só existe uma que a gente não pode comer, porque se a gente comer dela, certamente vamos morrer. E a cobra agora olha e fala assim: não, vocês não vão morrer. Entende? Olha, eu posso garantir para vocês que vocês não morrem, pode comer que não morre. E como prova disso, Jairson, a história diz que a própria serpente comeu da maçã. Sim. Você está vendo? Eu não morri. Então esta briga, essa discussão, ela é muito antiga. Começou lá no Éden entre Eva e o próprio Satanás. Você respondeu, eu acredito, Sérgio, de forma parcial essa pergunta. Sim. Sabe por quê? Foi uma sucuri, uma jararaca? Que tipo de cobra que foi? Ou foi uma cobra? Porque dizem que foi o diabo? Veja bem, lá a Bíblia apresenta uma serpente. Tá? Uma serpente. Já isso, nunca na história do mundo uma cobra falou, os animais nunca falaram. Tá? Vamos colocar isso na cabeça, amigo, você coloca isso na cabeça. Os animais nunca falaram. Se eu falar aqui que a serpente falou, então, quer dizer, antes do pecado os animais falavam. Não, eles não falavam. Esta serpente, Jairson, ela simplesmente foi usada por Satanás, tá bom? Para poder falar. Mas quem estava falando era o próprio Satanás. Ele usou aquela serpente para trair Eva. Satanás, o anjo caído, então. O anjo caído. Os anjos, eles podem, então, né? Porque eu lembro daquele anjo bom, né? O anjo de Deus lá, que ele usou a mula, é a mula de Balaão? Balaão. Né? E acabou falando através dela, né? Acabou falando. Os anjos, eles podem usar, então, as pessoas e também os animais, né? Então, Satanás utilizou-se de uma cobra. Satanás utilizou-se dela, já. Então, na verdade, eu posso até tirar essa serpente de fora, tá bom? Quem falou para Eva que Eva não ia morrer foi o próprio Satanás, tá? E como confirmação, Jair, que essa serpente era Satanás, o livro do Apocalipse, entende? Ele deixa claro isso. Já falamos no último programa. Já falamos sobre isso. A serpente, entende? O dragão, lá fala assim, o dragão, a antiga serpente. Antiga serpente, então, Satanás. Satanás. A Bíblia é muito clara. Então, veja bem, quando nós hoje, já ouvimos alguém falar assim, olha, quando o nosso corpo morre, nós não morremos, a nossa alma fica viva. Esta pessoa já tem que tomar bastante cuidado, porque isso é uma ideia diabólica. É um engano satânico, então. Correto. Se foi satânico lá, continua sendo, no caso. Continua sendo. Veja bem, esses dias para trás alguém chegou para mim e ele estava meio doente. Ele falou assim: não tem problema. Ele falou assim: não tem problema eu estar doente. Se o meu corpo morrer, ele falou assim: eu sou eterno. Essa pessoa falou para mim assim: eu sou eterno. A Bíblia não fala isso. E eu olhei para ele e falei assim: amigo, você está muito equivocado. Sérgio, eu quero me colocar aqui muitas vezes, Sérgio, no lugar do telespectador que está ouvindo o programa, que está assistindo. E eu quero fazer uma pergunta, Sérgio, no seguinte sentido. Lá, Jó, no livro de Jó, inclusive, capítulo 14, verso 14, ele tem um questionamento, e eu gostaria de ler esse questionamento, e você vai ter que responder para a gente, Sérgio. Você falou que a Bíblia tem resposta para tudo, então vai ter que responder isso aqui. Vamos ler juntos?
Morrendo o homem, porventura tornará a viver? O homem morre, Sérgio, isso foi definido. Mas um dia ele voltará a viver? Ou não? Morre e morre eternamente? Vivemos apenas 70 ou 100, alguns privilegiados 120 anos? E aí, acabou-se tudo? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Jason, eu quero só fazer um comentário aqui um pouco antes, mas eu tenho a resposta na Bíblia. Seria até uma injustiça se nós morrêssemos e fosse o fim de tudo. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas boas na face da terra e existem pessoas que são de má índole. Você já pensou que recompensa alguém teria em ser bom se ele vivesse só 70 anos e morresse e nunca mais tornasse a viver? Entendeu? Então, veja bem o que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 11 e o verso 25. Ele fala assim, olha: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja bem, olha amigo, eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crer em mim, ou seja, quem crer nele, em Cristo, ainda que morra, ainda que esteja morto, vai tornar a viver, Jason. Certo. E a Bíblia é fiel. Entende? A Bíblia é fiel. Isso aqui é uma verdade. Não temos como fugir disso aqui. No último programa que fizemos sobre a morte, até falamos sobre isso, né? Sobre a ressurreição, sobre a vida eterna e a morte eterna. Todos um dia voltarão a viver, né? Para receber o galardão, como foi com a palavra de Deus diz, né? E uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, né? Aqueles que creram em Jesus para a vida eterna, e aqueles que o rejeitaram, ou então, além de crer, embora creram em Cristo, mas o rejeitaram sua vontade, então eles vão morrer eternamente. Eternamente. Né? Basicamente é isso, né, Sérgio? Basicamente é isto. Eu quero falar com você, amigo. Olha, Jesus, ele faz para você, para mim, para todos nós, ele faz um convite. Jesus sabe que você está inserido, e eu também estou inserido, nesse grupo de pessoas que pecaram. Nós pecamos. Mas Jesus agora ele chega e ele tem a solução para o problema do pecado. Eu li a primeira parte de Romanos 6:23, onde diz: o salário do pecado é a morte. Mas o verso todo ele termina assim, ó: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Eu quero, amigo, nesta manhã convidar você a refletir sobre isto. Eu quero convidar você para aceitar o convite de Jesus. Eu quero convidar você a aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Esta é a única forma que nós temos para não morrermos eternamente, tá bom? Olha, que Deus possa nesta manhã tocar profundamente no seu coração e que você possa entender que a solução para o problema do pecado chama-se Jesus Cristo. Ele pagou o preço, Ele solucionou o problema do pecado. Agora, o que precisa fazer é que eu e você creiamos em Cristo, que possamos aceitá-lo como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, e que Deus, amigo, possa fazer isso com você, que Deus possa, através do seu Espírito, tocar no seu coração, na sua mente, e você possa fazer esta entrega. E nós temos também telefone para contato, e se você quiser saber mais, se você se interessa em conhecer melhor a Bíblia, entre em contato conosco. Nós estaremos à sua inteira disposição para respondermos a perguntas que você porventura tiver e também para fazer um estudo mais aprofundado da Palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você e a sua família em nome de Jesus.